E eu que contratei um gogoboy para poder animar a despedida de solteiro da minha mãe. Só que ao invés disso, eu meio que acabei estragando o casamento dela, digamos assim. Calma que eu vou explicar toda essa confusão, vocês já vão me entender. Tem muitos anos que eu sou casada, só que a minha mãe é e sempre foi a minha melhor amiga, até hoje. A gente conversa, as nossas intimidades mais íntimas, é para ela que eu confio os meus segredos e vice-versa. É que o meu pai, ele abandonou a gente quando o meu irmão mais novo tinha 8 anos de idade. E depois disso, a minha mãe, ela meio que se fechou pro mundo. Ela passou muitos anos sozinha, solteira, ela não saía, ela dedicava a vida 100% a cuidar da gente, a cuidar da casa. Hoje em dia ela fala que ela tinha medo de aparecer com outra pessoa, com um namorado, e de repente a gente achar ruim, né? A gente ficar magoado pelo fato de não ser o nosso pai. Mas o meu irmão foi crescendo, ele foi entendendo que a minha mãe era super jovem e que ela precisava ter uma outra companhia. E assim, mesmo que ela escolhesse ficar sozinha, ela tinha o direito de sair, de aproveitar a vida dela. Então, eu e o meu irmão começamos a incentivar a minha mãe, sabe? Conforme ele foi crescendo, foi entendendo mais as coisas, a gente falava assim: mãe, sai, se arruma, vai no salão, faz amizade, volta a viver. Afinal, a senhora não tem culpa de nada, foi o nosso pai que abandonou a casa, né? E depois que meu pai abandonou a casa, ele, cagou pra gente, ele nunca mais procurou saber nem de mim, nem do meu irmão. Então, conforme a gente foi incentivando a nossa mãe, ela começou a sair, ela começou a se arrumar mais, se cuidar mais. E aí ela começou a namorar um cara. Isso já tinha 6 anos que ela tava solteira, né? Já tinha 6 anos que meu pai tinha saído de casa. E ela tava muito empolgada com esse cara. Eles saíam, passeavam. Ele levava ela pra lanchar, pra pizzaria. Enfim, tava muito bom ver a minha mãe feliz daquele jeito. Só que aí, alguns meses depois, a minha mãe descobre que o cara era casado, ela não sabia, e a mulher dele esculhambou a minha mãe. A mulher dele difamou a minha mãe pro bairro inteiro, sabe? Nossa, e aí com aquele trauma, a minha mãe começou a se fechar novamente. Ela começou a meio que se proteger, porque ela colocou na cabeça que todo mundo era daquele jeito. É porque assim, ela passou muitos anos com o meu pai foi o primeiro namorado dela, ela passou muitos anos com ele, e no final ele fez o que fez. E aí depois de tanto tempo solteira, ela encontra uma pessoa que ela tava super gostando, e ele novamente foi um covarde, né? O cara era casado e a minha mãe era amante sem saber. Então, novamente, ela começou a se fechar e eu fui lá novamente fazer o papel de psicóloga, de terapeuta, falar para minha mãe: mãe, nem todo mundo é igual, nem os dedos da nossa mão, olha, os dedos da mesma mão são iguais, com dirá pessoas, para com isso. A senhora não pode se fechar para o mundo por causa disso, não. Então, assim, novamente a gente foi fazer desse trabalho na cabeça dela. Pois bem, minha mãe passou 1 ano e pouco solteira depois desse namorado, né, que fez o que fez. E aí ela conheceu esse cara, que eu vou chamar ele aqui de Antônio, vai. Ela conheceu esse Antônio. E tipo assim, a história de como eles se conheceram é muito legal, gente. Foi tipo muito de repente. Se vocês quiserem, eu trago no outro vídeo para esse não ficar grande demais. Mas enfim, ela conheceu esse cara, eles começaram a namorar meio que escondido, até que um dia ela chegou e falou pra mim e pro meu irmão: olha, tô namorando fulano e tal, já tem um tempo que a gente tá junto, tô até pensando em casar. E tipo, eu e meu irmão, a gente ficou muito feliz, né? Porque como eu falei, a minha mãe tava se fechando pro mundo. Então a gente deu maior apoio, a gente sempre gostou demais do Antônio, sabe? Um cara legal. Ele sempre fez questão de levar a gente pra conhecer toda a família dele, então não corria perigo dele também ser casado. Enfim, nossa, esse cabelo meu hoje tá ó. Namoraram o maior tempão lá e marcaram o casamento, porque eles queriam casar tudo certinho na igreja, no civil. O Antônio era viúvo. E aí eu fiquei muito feliz, e devido ao fato de que a minha mãe estava solteira há muito tempo, muitos anos, ela estava sozinha, eu, juntamente com umas primas e umas amigas, decidimos assim: não, vamos fazer uma despedida de solteiro para ela. Vamos fazer uma festa de arromba, babado, porque, cara, ela tá deixando a solteirice, né? Tantos anos ela ficou solteira.
Lá vamos nós. A gente combinou tudo, chamou a mulherada da família toda, até algumas mulheres da família do Antônio. E eu, né? Tinha que ser eu, gente. Pensei assim, cara, despedida de solteiro sem gogoboy não é despedida de solteiro. Então fui eu lá na internet procurar um garotão para poder animar a festa da minha mãe. Mas, gente, eu juro a vocês, era para ser só uma brincadeira. Tanto que até a minha vozinha foi na despedida. Não era para as coisas ter saído do controle da forma que saiu, sabe? Era pra ele, tipo, ficar no máximo de sunguinha ali, fazendo uma brincadeira, animando a festa, mas vocês vão ver o que aconteceu. Tá bom, a mulherada começou a chegar tudo na despedida de solteiro, a gente proibiu o celular, não era pra ninguém entrar de celular, porque assim, como a minha mãe ia experimentar as lingeries, né, tinha uma brincadeira em que ela ia experimentar as lingeries que ela tava ganhando ali, a gente proibiu o celular justamente para proteger a privacidade da minha mãe, para não correr o risco de ninguém fotografar ou filmar ela só de lingerie e de repente vazar, né? Então tá, começamos as brincadeiras lá, dos presentes, tava tudo dando certo. E aí a minha tia, irmã da minha mãe, começou a empurrar a shot na minha mãe. E empurrar, e empurrar. Inventaram uma brincadeira lá que a minha mãe errava o presente e ela tinha que beber o shot. E eu, gente, para com isso, porque a minha mãe nem é de beber. Quando o gogoboy chegou, a minha mãe já tava louca. Eu não reconheci a minha própria mãe. E aí tá. O cara chegou dançando, animando, até a minha avó tava gritando, fazendo gracinha, brincando. Só que quando ele partiu pra minha mãe, que ele tava só de sunguinha, a minha mãe, ela começou a tocar demais o cara, a agarrar demais o cara, sabe? Tipo, a empolgar, fora do controle que era pra empolgar. E eu comecei a perceber que o cara tava animado, se é que vocês me entendem. E eu, tipo, peraí, tá errado, né? Não era pra ser isso aqui, é pra ser só uma brincadeira. Então eu cheguei nele e falei assim, moço, você pode ir embora, tá? Era só pra gente brincar, já tá ok. Fui eu que te contratei, então eu que tô te liberando. Só que o cara, gente, ele tava animado demais com a minha mãe. Porque, tipo assim, não é porque é a minha mãe não, mas a minha mãe é uma coroa gostosa demais da conta. E ainda aquela época, né, tantos anos atrás que isso aconteceu, tipo, tá com o quê? Uns 8 anos atrás, mais ou menos? É uns 8, 9 anos atrás isso. Era mais ainda. Então, o cara tava gostando também da situação. Pra mim, ele tinha bebido. E aí, a minha mãe agarrando ele agarrando a minha mãe. E tipo assim, como eu falei, tinha mulheres da família do Antônio, noivo da minha mãe. Então, eu já pensei logo, gente, isso vai dar merda. E eu chegava na minha mãe e eu falava assim, mãe, vamos embora, mãe. A irmã do Antônio tá de olho, vai dar merda. Só que a minha mãe não escutava. E ela, não, a despedida de solteiro é minha, deixa eu aproveitar. Vocês não pagaram esse garotão pra mim, então deixa eu aproveitar. Teve um momento, no meio dessa empolgação toda, que aquele cara que já tava todo armado sentou no colo da minha mãe, deu o maior beijão na boca dela e a louca retribuiu. Continuou beijando aquele cara sem noção também, né, gente? Porque, assim, pra mim, ele foi bem antiprofissional. Óbvio que a minha mãe era adulta, sabia o que tava fazendo, mas o cara tava ali trabalhando. Quando eu fui contratar ele, eu tinha deixado explicado, olha, é só uma brincadeira, eu não quero que você passe dos limites com ninguém. Inclusive, eu falei que era pra ele ficar de sunga, não era pra tirar, isso ele fez, ele não tirou. Mas, enfim, ele empolgou, a minha mãe empolgou e os dois caíram nos beijos ali. E aí, antes de eu conseguir tirar a minha mãe, que estava presa na boca daquele garotão, a irmã do Antônio, que entrou com o celular sem ninguém perceber, fotografou aquilo ali e mandou pro irmão dela. E aí, vocês já podem imaginar, né? Melou tudo, foi tudo por água abaixo. Casamento, noivado, namoro. O Antônio não queria ver a minha mãe nem pintada de ouro. E assim, coberto de razão, né, gente? Porque o que a minha mãe fez foi muito errado. Ele sabia que ia ter um gogoboy e tal, mas era pra ser só uma brincadeira. Agora a minha mãe prestes a se casar, beijar o cara ali na frente de todo mundo. E aí depois disso, eu fiquei me remoendo, sabe? Eu fiquei me sentindo culpada, porque, cara, o Antônio era tão bacana, né? Era um cara certo pra minha mãe. E por causa de uma despedida de solteiro besta,
por causa de um garotão que eu contratei e acabou tudo. Quando passou um tempo, eu ainda remoendo aquilo, adivinha só o que eu descobri? Eu descobri, gente, que a minha mãe, depois daquela despedida, depois que ela e o Antônio já tinham desfeito o noivado, saiu com o cara, com o gogoboy, saiu e ficou com ele, chegou às vias de fato. Eu fiquei chocada. Porque a minha mãe, ela sempre foi tão quieta, sabe? Como eu falei pra vocês, pra ela sair de casa, pra ela namorar, eu e meu irmão, a gente teve que ficar meio que empurrando ela. E de repente eu sei que ela tava tendo relações com aquele garotão que era mais novo que eu, se duvidar. Então, tipo, eu fiquei chocada. Depois disso tudo, a minha mãe passou 2 anos solteira. Tipo assim, ela tinha uns namorinhos aqui, outro ali, sem muito... Não era coisa séria, era mais uns peguetes. E depois de 2 anos, ela e o Antônio começaram a se ver de novo, começaram a ficar. Ele perdoou a minha mãe e os dois voltaram. Hoje em dia, eles moram juntos, só que ele não quis mais saber de casamento na igreja, no civil, coitado, né? Ficou traumatizado. Mas o que importa é que depois de tudo, de tanto tempo, graças a Deus, os dois vivem muito bem, graças a Deus. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eita, que babado, hein? Essa história foi repleta de babado. Gente, eu não sei ao certo que dia que esse vídeo vai sair, se vai ser no dia 29, 30 ou 1º. Eu sei que vai ser entre esses dias. Então, eu quero aqui aproveitar para desejar para vocês um feliz ano novo, tá? Que o 2023 de vocês, de nós, né, seja repleto de saúde. Eu acho que nesse momento... Ai, gente, eu vou sentar aqui. Vai ficar um pouquinho escuro, mas tudo certo. Eu acho que nesse momento é o que a gente mais tá precisando de saúde, porque os últimos 2 anos, 3 anos, né, que tá completando, não tem sido fácil nessa questão. Então, que 2023 seja pra gente, primeiramente, repleto de saúde. Quero desejar aí pra você, pra sua família, que 2023 seja repleto de sucesso, de amor, de felicidade, de abundância, que não falte o pão de cada dia na mesa de nenhum de vocês, tá? Quero agradecer, gente, do fundo do meu coração por mais esse ano que vocês passaram aqui comigo, por todas as curtidas no vídeo, comentário, por todas as mensagens de carinho que muitos de vocês me enviam quando vê que eu não tô bem, quando eu reclamo que tá acontecendo alguma coisa. Sério, gente, eu não tenho nem palavra pra agradecer, tá bom? Hoje eu vivo um sonho que Deus preparou tão perfeitamente pra minha vida que nem eu, sério, nem eu imaginava que um dia eu fosse realizar. Então, muito, muito obrigada de coração. Espero que 2023 a gente caminhe junto novamente, tá? Lado a lado com vocês. E é isso, só gratidão, só tenho a agradecer. Feliz ano novo, com muito sucesso, saúde e que a gente continue aqui juntinho. E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!